Bom dia, boa tarde, boa noite aos adoradores. Nando aqui trazendo mais um devocional para vocês. E hoje a gente vai para o terceiro episódio, né, de Não Compre Seguidores, né? E esse outro ponto, qual deve ser o nosso atrativo até Jesus, né? Por qual motivo você segue as pessoas, né? Por qual motivo você vai até as pessoas? Você pode ir atrás das pessoas porque elas gostam dos mesmos hobbies que você. Você pode ir atrás das pessoas, seguir pessoas no Instagram, vamos supor, porque ela fala de temas que você gosta, coisas que realmente aquilo te atrai. Mas aí que tá um ponto. Muitas vezes, em alguns momentos, as pessoas querem trazer aquilo que é atrativo para as pessoas para dentro da igreja para ver se convencem as pessoas a estarem em Cristo. Só que, de fato, isso não faz sentido, né? Porque se o próprio Cristo não é atrativo, nada além de Cristo deve chamar atenção. Então, quando nós criamos atrativos para tentar trazer a pessoa até Cristo, isso não funciona. Isso de fato não vai trilhar um caminho de um cristão de fato realmente que queira conhecer a Cristo, porque o atrativo dele é outro. Então, será que vale a pena nós colocarmos várias coisas na igreja só para que sejam atrativos para as pessoas estarem? Se o atrativo maior que é Cristo não chama atenção. E é interessante isso porque a gente vai ver uma discussão dessa em João 6, né? João 6, a partir do 22. O que aconteceu aqui? Jesus ele havia multiplicado pães e peixes no começo do capítulo 6. E essas pessoas começaram a seguir Jesus, né? Começaram a seguir Jesus. Só que Jesus ele conhecia o coração de cada uma das pessoas. Eu não vou estar lendo esse texto inteiro, né? Eu vou ler alguns pontos. Mas eu recomendo que vocês leiam depois, cada um aí, separado em sua casa, leia esse texto e reflita acerca dele, né? E aí a gente vai ver, ó, a partir do 25, eu vou ler o 25 aqui, ó. E tendo encontrado o outro lado do mar, eles perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães que ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então, Jesus ele sabia que o que eles não estavam seguindo ele porque eles de fato creram em Cristo, mas por causa do atrativo que tinha, que era o pão, porque eles foram saciados fisicamente, e isso chamou a atenção deles. E a gente vai ver que quando você estabelece, ok, esse é o atrativo, mas e Cristo? E aí a gente continua aqui, ó, 29. Jesus respondeu: A obra de Deus é essa, que vocês creiam naqueles que enviou. E então eles disseram: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu de comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o Pai. Né? Então, tipo, eles estavam ali por Jesus não porque eles creram de fato, mas porque eles comeram pão e saciaram. Jesus sabia disso. Jesus fala: Ok, mas vocês têm que crer em mim. E aí eles começam: Mas que sinal você tem feito? Jesus havia multiplicado pães e eles estão pedindo um sinal. Que sinal o Senhor faz para que nós creamos que de fato o Senhor é quem diz ser, né? E aí Jesus, ele começa a dizer que ele é o pão que desceu do céu, que ele é o pão que dá vida ao mundo. E eles não entendem, eles começam, mas como assim ele vai dar de comer a própria carne? Não faz sentido, né? Então eles não realmente estavam dispostos a aprender. Então Jesus fala essas coisas, vocês precisam fazer parte. Então você vê que como atrativo, você pode criar atrativos para chamar pessoas, para chamar jovens, etc e tal, inventar um monte de coisa. Mas se o atrativo principal não for Cristo, você não está criando um cristão sólido na palavra de Cristo. Porque o atrativo quando Cristo chamava, quando ele chamou os discípulos, foi o quê? Foi realmente para o problema que eles precisavam. Não era para uma satisfação no mundo, ou um desejo deles, um gosto deles, mas era para a dor que eles precisavam solucionar, que era o pecado que eles sentiam, a dor que eles queriam se livrar, o problema que eles queriam livrar.
Então, se o atrativo não for Cristo, não adianta. E só que, ó, lá no 60 a gente vai ver. Depois de Jesus falar que eles tinham que comer da carne dele, Jesus fala: o que acontece? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho dito, falado, são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso eu falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão respondeu: Senhor, para que iremos? O Senhor tem as palavras da vida, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é santo de Deus. Então, eles abandonam aqueles que estavam pelo pão. Mas aí Jesus vira para os 12 e fala: vocês também querem ir? Vocês podem ir, me abandonar. E Pedro responde, porque Pedro estava ali pelo propósito a qual realmente era o propósito, pelo atrativo certo. Ele via em Jesus as palavras da vida. Eles viam em Jesus a solução para a vida. Então, esse é o atrativo até Cristo. Não existe outro atrativo até Cristo. Não deve existir outro atrativo em relação a Cristo Jesus. Certo? Então é isso. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Claro que sempre que quiserem conversar, pode mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? A gente conversa, troca uma ideia. E é isso, beleza? Vamos orar, finalizar com uma oração. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo seu imenso amor, pelo seu infinita misericórdia. Gratidão pelo seu carinho, pelo seu cuidado. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas e quanto tem nos protegido de coisas que nós nem sabemos, Pai. Que o Senhor possa estar nos guiando constantemente no seu caminho, na sua verdade. Que nós venhamos a buscar o atrativo certo, Pai, estando em Ti. O atrativo correto que é estar contigo. É isso que oramos imensamente, graças ao nome de Jesus. Amém. É isso. Valeu, falou. E não se esqueça, Israel Memória pode ser você também. Falou.